Fala, Nação Alvinegra! A todos uma excelente noite. Estamos dando início a mais uma edição do nosso programa do Vozão. E como você já sabe, o programa do Vozão vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 19 às 20 horas, e você nos acompanha em multiplataformas. Está saindo aí do trabalho, da faculdade, ou está indo a esse caminho, né? Independente de onde você estiver, está no rádio, acompanhe a gente através da nossa Rádio Expresso FM 104,3. Está em casa, está no celular, quer ter o desprazer de ver essas imagens aqui, digo, falo por você, né? Você pode nos acompanhar por meio da nossa Vozão TV, o nosso canal no YouTube. O importante é você deixar o seu comentário, deixar o like, se inscrever no nosso canal, compartilhar o link do nosso programa aí nos seus grupos de WhatsApp e nos ajudar, claro, a fazer o maior programa ligado ao Vozudo de Porangabuçu. Segunda-feira, dia de muita coisa pra gente conversar. Falando em conversa, eu já começo a conversar com os amigos Abreu Neto e Matheus Pereira, começando com o meu querido Abreu. Muito boa noite, Abreu. Você tá bem, amigo? Respeitando a ordem alfabética, até porque Abreu é AB. Tem isso, né? Tem um ponto, né? Quando era liberado pela chamada, na época da escola, ele ia se dar bem muito. Muito. Eu só perdia pro Abelardo. Abelardo, tem esse detalhe. Abelardo é loucura. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Alisson, né? Boa noite, obrigado amigo. aí por ter começado o programa muito bem hoje. Você que é sempre muito coisado. Meio... Mas ultimamente tava meio descoisado também. Tá. Mas acontece. Boa noite a você, boa noite ao Matheus, boa noite a quem nos acompanha na Vozão TV e também na Rádio Expresso FM. A partir de agora, durante essa próxima hora, vamos falar muito sobre o Vozão, sobre a vitória do Vozão e sobre outras cositas. Mas nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro, que é dia de... Dia de 29, Exatamente. 29, número bom, rapaz. 29, número bom. Saudade. Bom, aliás, estávamos falando dele agora há pouco aqui, né? Estávamos. Daqui a pouco você vai dizer o que nós estávamos falando dele. Mas... Posso falar. Próximo, Vamos, peraí, calma. Não, posso falar que eu tô dizendo assim, quando ele quiser. Ah, sim. Deixa eu pedir uma boa noite do mais lindo príncipezinho da Maraponga, meu querido Matheus Pereira. Boa noite, Matheus. Você tá Boa bem, noite, amigo? Alisson. Boa noite, Abreu. Boa noite pra quem tá com a gente no YouTube, pra quem tá com a gente na Rádio Expresso FM. Mais uma edição do programa do Vozão no Ar. Mais um programa focado no Ceará, dessa vez com vitória. Começamos oficialmente a temporada 2024. O ano começou. Vitória do Ceará sobre o Floresta no PV. Uma boa atuação coletiva. É óbvio que durante o jogo o Ceará ainda oscilou um pouco, mas no geral fez um bom jogo. Tem muita coisa boa pra gente comentar. Respondendo a pergunta do amigo, estou bem. Notei você um tanto límpido e esverdejante hoje. O quê? Límpido e esverdejante. Espero que isso seja bom. Esmeralda, né? É quase isso. A gente vai falar, claro... Tirando os pormenores da vida, a gente tá bem, né? Pois é, mas é isso, cara. Você lembra que o mundo não gira, ele capota. Você lembra que o dia desse era eu, né? E aí foi uma onda da porra. Mas é isso, faz parte, né, cara? Faz parte da vida. Não faz parte com quem tem aquele zerado, né? Aquele mais esportivo e tal. Aí não se preocupa com isso, não. Mas a gente... Nós que somos réis mortais, estamos... Ainda bem que eu tenho amigos, né? Amigo, né, no caso. Né? Ainda bem que eu tenho amigos que estão me Vocês conseguindo não me estão entendendo nada, ajudar, mas né? por isso a gente vai seguir aqui falando sobre Ceará e sobre também quem fez história no Ceará e tá fazendo história por aí. A gente pode inclusive citar dois, né? O Abreu vai trazer uma lista aqui, ele vai explicar direitinho. Antes dele explicar, meu amigo, o que fez Arthur Cabral, eu perguntei aqui, foi ele mesmo? Isso aconteceu de verdade ou foi um delírio coletivo? Abreu Neto, conte-me tudo e não me esconda nada. Arthur Cabral que pedalou bonito. Impressionante como a camisa preta e branca faz bem o rapaz, né? Exatamente. E o outro que a gente vai falar é Vinícius Góes, né? Falando em 29, né? Falando em 29, né? Vinícius Góes, Vina, passou por aqui. Dados importantes referentes ao Ceará, sempre bom a gente comentar. Uhum. Não seria diferente com a passagem do Vina aqui no Ceará. Saiu uma lista do SofaScore com os meias com mais gols marcados. SofaScore, que é conhecido Sim. Por trazer dados estatísticos de futebol. Meias com mais gols marcados por clubes, né? Desde 2020. Lista top 10, né? Essa lista é um top 10. Encabeça a lista, e tá nessa lista o Vina, né? Encabeça a lista o Rafael Veiga, 79 gols marcados de 2020 até esse começo de 24. Segundo o português Bruno Fernandes, que atua pelo Manchester United. 73 gols.
Terceiro, Anderson Talisca, que segundo o Matheus é atacante, não é meia, está aqui nessa Ele é lista de atacante, gaiato. ele é atacante. 71 gols, o baiano Anderson Talisca. E aí vem aqui o Daniel Gazdak, 69 gols. Não sei onde o Daniel atua, não tem aqui. Na Hungria. Na Hungria, Aí. pronto. Tá aí. Aliás, ele é húngaro e, perdão, ele atua pela seleção da Hungria, mas ele joga nacionalmente no Philadelphia Union, da Major League Soccer, da MLS. Então pronto. Na sequência, em quinto lugar, vem o Mirko Ivanic. Acredito que ele é do Estrela Vermelha, por esse escudo aqui. Acho que é o Estrela Vermelha, até porque tem uma estrela bem vermelha no meio aqui. Se não for, eu estarei sendo enganado. Será um... Acertei, Matheus? Aí, dá aquela pescadinha aí. É do Estrela Vermelha. É isso aí. E ele é de Montenegro. 59 gols. Depois vem o Hans Van Aken. Acho que ele é do Bruges, Clube do Bruges. Clube Bruges. 59 Esse gols. E aí vem ele. Quem? Ele que... Vinícius Góes. Na sétima posição com 52 gols marcados de 2020 para cá. Boa parte deles, né? Isso aqui... 46 aqui no Ceará. 46. Aqui contabiliza também a passagem dele pelo Grêmio e pela Arábia Saudita, pelo time que eu não lembro o nome. O Al-Hazen. Al-Hassan. Então Mas eu pronto. quero ter um filho igual a ele, sabia? Então pronto. Que ele Menino não, é bom. que ele não dá tanto trabalho. Rapaz, acabou de me lembrar, não quero mais não, vou desquerer. Mas é isso. Um top 10 que conta com outros nomes aqui que eu vou trazer aqui ainda na sequência. O Vina tá muito bem ranqueado aqui, ficando à frente do Nenê, que tem 50 gols. Contabiliza gols do Nenê por Fluminense, Vasco e Juventude. Do Kevin De Bruyne, que é meia Do belga excelente Kevin do De Manchester Bruyne. City, né? Um dos melhores do mundo na posição. Ah, ele é o melhor do mundo na posição. E na sequência vem o Davi Teirans, que foi recentemente anunciado como reforço do Fluminense. E que aqui está em 10º com 49 gols, com gols por Peñarol, Atlético Paranaense e Pachuca, do México. Então bem. tá aí o Vina, 52 gols, sétima posição desses 52, 46 pelo Ceará, isso, né, Matheus? 46 gols pelo Ceará. É, gol que são... E assim, a gente estava falando aqui só gols, né? A gente aqui não contabiliza participação em gols, porque se fosse para contabilizar participação em gols, Aí, amigo, ele tava... por exemplo, aumentaria bastante. o 2020 do Vina no Ceará, ele faz 23 gols e dá 19 assistências. Cara. Olha aí. O que o Vina jogou aqui em 2020 foi sacanagem, sacanagem. Sim, Papo eu não vou fazer uma eleição de quem queria ou não, porque quem não quiser eu dou um tapa na cara. Logo dizendo. Não, aí Eu parto logo pra agressão, que eu sou... Aí é loucura. eu sou- Não dá não. Não dá. A pessoa olhar pra minha Não cara dá- e dizer não dá que, pra dizer que não quer. não dá. Não dá pra dizer que não quer. O máximo que você pode escolher é que dia vai buscar lá ao aeroporto. Exatamente. Sim, com certeza. O máximo. Mas é isso. O estatístico Abreu Neto e a cabeça pensante, né? Mais duplamente, meu querido Matheus Pereira. Vamos falar um pouco sobre o jogo de sábado? Vamos falar muito, melhor do que um pouco, mas É, falar vamos muito. falar muito. Aliás, quem vai falar muito daqui a pouco também é o Mancini. Mas a gente vai falar sobre o jogo de sábado. Ceará venceu por 1-0. Não, e assim, é claro que, por exemplo, se você não acompanhou o jogo, você vai dizer, poxa, 1-0, placar mínimo. Poderia ter sido mais. Poderia. O Ricardo perde um gol que normalmente não é de costume perder. Eu não lembro se Ailon ou Guilherme Castilho colocam a bola na trave. Castilho. Eu achava que era o Castilho, mas estava na dúvida. Coloca a bola na trave. O Ceará teve muita chance de fazer gol. É verdade que o Floresta também teve chance, mas eu até entendo que o placar poderia ser um pouco mais elástico. Mas a mim não cabe comentar. Por isso, eu chamo essas pérolas. Eu vou começar primeiro com o Matheus. Queria que você falasse do que é que você achou desse jogo, se te agradou, o que é que você pode falar dessa evolução da equipe. Pra mim me agradou bastante o fato de que em 90 minutos, pelo menos em 75, 80 deles, o Ceará foi soberano na partida. E a partida de futebol, eu costumo comparar com uma luta. Seja de boxe, agora tá mais em voga o MMA, o UFC e tudo mais. Você vai ter momentos que você vai estar dominando o seu adversário, na luta você vai estar batendo um pouco mais, ele vai estar com a guarda mais baixa e tal, pá, ali segurando, tentando fazer com que os golpes que você tá propondo a ele não causem nenhum dano. No futebol isso também acontece, você vai ter a dominância por algum momento do jogo
jogo, independente de qual seja. Pode ser que em 2 minutos da partida, em uma pressão ali na bola parada, que você tenha uma chance no jogo, seja na bola parada, e aí tentou de novo, a zaga tirou e ficou naquilo ali. Só que em determinados momentos você também vai precisar se defender, tanto na luta, quando você cansar o adversário tentar se impor um pouquinho, quanto no futebol. E o Ceará conseguiu ser dominante em 90% do jogo. De 90 minutos, você teve dominância ali em 75, 80 pelo menos. O Mancini até fala isso na coletiva, que no comecinho do segundo tempo o Floresta conseguiu ter algumas chances, assustou, o David Ricardo tira uma bola quase que em cima da linha, mas tirando aquele período do jogo, o Ceará foi dominante. O primeiro tempo foi muito bom, conseguimos já ver em uma semana completa de trabalho uma evolução naquilo que o Mancini propõe para a equipe, que é um time de pressão alta, um time que gosta de ter a bola, um time que busca qualificar a posse quando a retém. A gente conseguiu ver coisas positivas que aconteceram no jogo contra o Maracanã serem evoluídas. Exemplo, as aproximações, as associações entre pontas e laterais no jogo contra o Floresta, eu acho que evoluíram em relação ao jogo contra o Maracanã. Não à toa a gente teve o Rai Ramos subindo muito ao ataque, conseguiu fazer, foi inclusive dele o gol. A gente teve o Matheus Bahia mais uma vez subindo bastante. O Lourenço apareceu muito bem. O Lourenço, na minha concepção, no jogo anterior não conseguiu mostrar tanto. No jogo contra o Floresta conseguiu ser esse cara. O Lourenço, em uma sequência ali na reta final do primeiro tempo, ali depois de uns 30 minutos, eu acho que o Ceará já estava até ganhando, se eu não estiver enganado. Ele rouba 2 ou 3 bolas já no campo do Floresta e aciona o contra-ataque. E aí entra, óbvio que ainda vai entrar a questão de entrosamento, que não é o ideal. O Castro podia ter soltado a bola um pouquinho mais rápido, ou então o Pulga podia ter driblado para um lado e driblou para o outro. A movimentação do Ailon, que era o centroavante naquele jogo, se deveria ser para dentro da área, acabou sendo para fora. Algo normal de um começo de temporada. Todavia, eu acho que a gente conseguiu evoluir e isso resultou em uma dominância na maioria da partida. No segundo tempo a gente começa um pouquinho em marcha lenta e aí o Floresta acaba crescendo um pouquinho naqueles 10 minutos, só que o Ceará consegue entender muito bem o que aconteceu, consegue tomar conta da partida. Depois das entradas principalmente do Castilho, o Castilho entrou muito bem no meio campo, ele consegue dominar o meio campo e junto dele entrou também o Janderson pelo lado direito. A gente acaba perdendo por cansaço o Lourenço e por lesão o Ramon. O Lucas Ribeiro entrou muito bem, o que se propôs a fazer. O Richardson foi bem quando teve a bola. Então, assim, a partir daí, com essas mudanças e o vigor físico recuperado, digamos assim, o Ceará voltou a ter a dominância do jogo. E na reta final, se tinha alguém que era para ter feito gol, não era o Floresta, o empate sim, o Ceará, o segundo, o terceiro, enfim. O Ceará, na minha concepção, fez um bom jogo. É óbvio que ainda tem que evoluir, mas me agradou bastante e mais do que tudo. Me agradou para além do jogo em específico contra o Floresta. Eu acho que mostrou o lastro de crescimento para o decorrer da temporada, que é o grande objetivo dessas partidas de começo de ano. Abreu Neto, segue o relator? Sigo e destaco também a boa presença de público, né? 12 mil pessoas no PV. A gente teve aí nesse primeiro jogo como mandante na temporada. Lembrando que no jogo anterior o mandante era o Maracanã e não o Ceará. Mas nesse jogo, uma presença de público muito, muito boa, muito intensa, muito participativa, que era muito o que o Mancini falou no jogo contra o Maracanã. Sentiu falta da presença do público, disse que o público fazia a diferença e faz realmente. Aqui a gente não vai ficar chovendo no molhado, dizendo a importância do torcedor do Ceará nos jogos, porque, enfim, a gente não precisa ser redundante a esse ponto, né? A gente sabe muito bem a importância do torcedor nos jogos apoiando o Ceará. E eu começo falando exatamente sobre isso. Falo também sobre, e reforço o que o Matheus falou, né? Boa participação dos laterais, muito boa participação do Lourenço. Ailon foi bem. O que acontece? Quando o time vence o jogo, parece que tudo foi perfeito. E quando não vence, independente do resultado, Parece que tá tudo errado. Parece que o time jogou mal. E se a gente não tivesse vencido o jogo, se por um acaso o Floresta tivesse empatado o jogo no final da partida, a gente que eu digo assim, a opinião pública, né, e aí jornalistas, torcedores, iriam avaliar o jogo de uma forma totalmente diferente, né? Ia dizer, pô, mas o Mugni
não fez o que deveria ter feito, sendo que o cara fez. Ah, mas o Matheus Bahia não apoiou o que deveria ter apoiado, e o cara apoiou. Ah, mas o Castilho não entrou com vontade, o Castilho entrou com vontade. Ah, mas o Pulga não conseguiu driblar, o Pulga driblou e finalizou. Ah, mas o Ailon ficou muito parado, o Ailon movimentou o jogo todinho e inclusive participa do gol, né? Ele tá lá na ponta esquerda. Ele quem faz o cruzamento. Fazendo cruzamento. Ah, mas o Rai Ramos... achei o Rai Ramos muito tímido no jogo. O cara não foi. O cara foi ao ataque o jogo todo, não à toa, fez gol. Obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa no segundo tempo. Deu possibilidades de avanço para um lado. Né? Ah, mas o Castro não foi tão bem. Né? Isso eu estou falando numa situação hipotética em caso de não vitória. Né? Ah, o Castro não foi. E o cara foi bem. O cara deu a opção pelo meio. O cara evoluiu o jogo dele por dentro. Flutuou naquela região. Movimentou bem com o recalque. Então a gente precisa ter muita calma quando a gente vai avaliar um jogo, porque não é porque não venceu que tá tudo, né? A gente sabe, óbvio que a gente sabe que a vitória é que muda o cenário de qualquer... Isso é óbvio. A vitória muda o cenário assim, da água pro vinho. Mas nem sempre não vencer significa que tá tudo errado. Bem né? como a vitória não extingue o fato de que vai haver evolução. Exatamente. A gente ainda vai ver um Recalde mais participativo, que ele já está, mas o Recalde vai entrar em ritmo de jogo, vai melhorar fisicamente. O segundo jogo no campeonato, rapidinho, o Recalde ele ficou mais tempo nessa partida do que na partida anterior. Sim, na partida anterior ele saiu com 15 minutos do segundo tempo, acho que menos que isso. Nessa ele saiu com 30. Exato. Então, ele já ficou um pouco mais, ele já está tendo mais ritmo de jogo, ele já está tendo mais participação. Ele já está conhecendo mais. E tem isso também, né? Tem um fato da adaptação. O Recalde vem de futebol argentino e jogando como falso 9. Está jogando no futebol brasileiro como meia. É diferente. O jogo do futebol brasileiro é muito mais rápido, ele é muito mais intenso. Ele é muito mais participativo. O jogador ele precisa pegar mais a bola, ele precisa se apresentar mais. O meia, então, nem se fala. Né? O Castro, da mesma forma, o Castro veio do futebol chileno, jogando bem menos partidas no ano do que ele vai jogar aqui. Então vamos com calma, vamos dar tempo ao tempo. A gente está longe do ideal, está muito longe do ideal, muito longe mesmo. Eu sempre gosto de lembrar, Matheus e Alisson, e a quem está nos ouvindo, né? E nos assistindo, torcedor que está nos acompanhando aí. O time do Ceará que começa o ano passado é diferente do time que termina. Total. Então, assim, a temporada é muito longa. A gente precisa dar lastro para esses jogadores, né? E dar minutagem, dar tempo e ter calma, porque essa situação de começo de temporada, ela é totalmente diferente daquela que a gente vai ver ao final do ano. Totalmente diferente. Então, não é porque venceu por 1-0 do Floresta, que é um bom time, diga-se. Bem treinado, bem azeitado. Muito bem treinado, que vai... Joga junto há muito tempo. Né? Que joga junto há muito tempo, que deve se classificar para as quartas de final do Campeonato Cearense, que ainda vai dar um trabalho aí para muita gente, com certeza. Quem sabe até para a gente, mas mais para frente, a gente não sabe. Mas, enfim, é um time muito competitivo, que venceu o Ferroviário de virada por 3-1 na primeira rodada. Então, assim... 2-1. 3. Foi 3-1. 2-1 foi no primeiro tempo. Ele conseguiu virar no primeiro tempo. Aí Ele faz o terceiro? Faz o terceiro de pênalti com o Marlon. É verdade. Eu só lembrava dos gols de fora da área. Foi 3-1. E aí, não é porque a gente não venceu, não é porque a gente venceu só por 1-0 que não tá como a gente, não é o ideal. Aquilo que o Matheus falou, o Ceará foi dominante no jogo. O Ceará foi totalmente dominante. Na realidade, eu acho que um ponto também... O Fernando Miguel faz uma defesa no jogo. Isso. Eu acho que um ponto a se levantar também, e aí ninguém tá comparando magnitude de equipe, nada disso, tá? Por favor. Por obrigação, o Ceará, bem como o nosso rival, tem que ser dominante contra 90% das equipes do Campeonato Cearense. Só que eu acho que é muito importante que a gente pontue que o Ceará pegou duas das equipes que estão demonstrando o melhor futebol nesse começo de campeonato. Verdade. O Maracanã fez um bom jogo contra a gente na estreia e na sequência vence o jogo dele. Venceu o Horizonte. Venceu o Horizonte e venceu com propriedade. Horizonte e de virada. 3-1 fora de casa. Exato. Horizonte que deu trabalho pro nosso rival na estreia do campeonato. Sim. E aí acho que ao lado desses dois, o Iguatu também faz um bom início. Mas o nível de apresentação do Floresta contra o Ferroviário e contra a gente,
bem como do Maracanã contra o Ceará e também contra o Horizonte no final da semana passada, que foi na sexta-feira, o jogo deles foi o jogo que abriu essa segunda rodada, mostra que são equipes que têm qualidade, que não à toa deram trabalho, digamos Sim. assim, e o Ceará não se complicou contra uma equipe fácil, digamos. Eu queria meio que seguir nesse tema, nesse tópico, focando na questão evolução. É nítido que o Ceará evoluiu da primeira para a segunda partida e que tudo indica que vai evoluir da terceira em relação à segunda, porque isso faz parte do início de trabalho, do início de temporada, dessa pré-temporada que o Ceará ainda vive. Hoje uma pré-temporada é meio que trocar os pneus com o carro em movimento, né? Isso, infelizmente, faz parte do calendário brasileiro. Eu queria, não posição a posição, mas setorizando, vocês falassem pra gente aqui a evolução em relação do que vocês viram da primeira para a segunda partida. Eu posso começar e posso falar do setor defensivo, né? A gente, no primeiro jogo, a gente teve uma certa dificuldade, ficou muito claro, né? Ficou muito claro as chances que o Maracanã teve no jogo. E pro segundo jogo a gente já teve uma diferença, né? A gente teve também uma alteração por conta de lesão. O Matheus Felipe não foi ao jogo se recuperando de um edema muscular na coxa. E o David Ricardo entrou. E entrou muito bem, né? Dando muita segurança. O David Ricardo que a gente conhece muito bem aqui, já atua desde 2022 muito bem. Desde o final de 22 atua muito bem. Começo falando sobre a defesa, porque a defesa não sofreu gol e é muito importante sempre a defesa não sofrer gol. Porque se o time não sofre gol, no mínimo a gente sai com empate. Né? Isso é óbvio, né? Então se a gente não sofre gol, pelo menos com empate a gente não sai derrotado da partida. Então gostei muito da defesa. Achei uma defesa muito segura, como eu disse. O Floresta só teve uma finalização em gol. Né? Só foi um chute na direção do gol que o Fernando Miguel defendeu muito bem. E também teve outra jogada, como o Matheus falou, no começo do segundo tempo, uma bola cruzada que o David Ricardo tirou ali, enfim, controlou a situação. Mas fora isso, o Floresta não teve muita situação, apesar de ser chatinho, né, entre aspas, incomodar, né? Bem montada. Aquele time que incomoda, que a todo momento você diz assim, pô, se liga aí, porque senão pode Primeiro tempo, o contra-ataque deles coisa. era um negócio que dava trabalho, se liga né? aí, porque pode ter alguma coisa. Então era sempre uma escapada por um lado, um passe que poderia pintar ali, então... Uma equipe bem montada, cara. O Floresta disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Exato. Aí Entendeu? a gente tira como norte. Qual o seu ponto? Acho que a defesa evoluiu bastante nesse ponto que o Gabriel citou. Também aponto uma evolução que a gente teve no lado direito da nossa defesa contra a equipe do Maracanã. O Raí teve alguns problemas, né, em bola no costado e tudo mais. Nesse jogo, ele, ainda que apoiando muito, ele conseguiu reter totalmente as investidas do Floresta para aquele setor. Tem um ponto também, né, Matheus, rapidinho, desculpa. Nesse jogo contra o Maracanã, o Ramon atuou pela esquerda, né? Isso. E contra o Floresta, o Ramon atua pela direita. Isso. Então, de repente, teve um ajuste ali no encaixe defensivo, de marcação, nesse sentido, né? O Ramon atuando ali mais como cobertura, já que o meio foi o mesmo, né? Uhum. O Lourenço, o Mugni e o Recalde. E o Lourenço é o volante que faz essa cobertura. Mas teve essa mudança tática na defesa, né? O Ramon, no primeiro jogo, atuou pela esquerda. Nesse segundo, atuou pela direita. Bom, a gente falou um pouco do que aconteceu no último sábado lá no estádio Presidente Vargas, mas início de temporada, essa loucura. Quinta-feira já tem partida pelo Campeonato Cearense, inclusive daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o check-in, né? Já à disposição aí do torcedor. É um pouco complicado futebol em alto nível no início de temporada, tendo, por exemplo, 3 partidas em uma semana, praticamente, né? Porque você jogou no sábado, você vai jogar na quinta e depois você joga no domingo. Então você pega... Viagem, né? Com viagem, né? Com gramado ruim, que é o lá de Juazeiro, não ajuda de jeito nenhum. Eu recebi hoje uma imagem do gramado e só Jesus para ajudar a gente. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa dificuldade de início de temporada tendo esse calendário maluco. Eu sei que é chato falar de calendário, porque não vai mudar. É uma realidade do futebol brasileiro que os clubes precisam se adaptar. Infelizmente isso não vai mudar, está longe de ser o ideal e não vai mudar. O tópico falar de mudança. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa dificuldade de início de temporada, você tendo, por exemplo... ainda realizando a pré-temporada, ter 3 partidas em uma semana. Cara, eu acho que como você falou, não vai mudar e tudo mais, já é uma realidade.
E o que o Ceará podia ter feito para minimizar esses problemas causados por essa sequência, o Ceará fez. Que foi iniciar a pré-temporada o mais rápido possível, o mais cedo possível, né? Ainda com os treinos remotos, para que hoje, já nessa semana, né? Quarta semana mais ou menos, os caras estivessem quarta semana em relação ao dia que iniciou a pré-temporada de forma remota, óbvio. Para que os caras estivessem no máximo possível da sua parte física, montagem de um elenco que te dá opções de bom número em todas as posições. Você tem 3 bons goleiros, você tem bons laterais direitos, você tem 4 bons zagueiros, você tem 2 laterais esquerdos que podem se revezar na posição tranquilamente, você tem 2 bons volantes, uma vez que o Lourenço está sendo esse cara, você tem ótimos meias, você tem Castilho, vamos lá, todos que não conversaram no último jogo, tá? Você tem Castilho, você tem Bruninho, você tem Richardson, você tem no ataque, você tem Janderson, você tem Saulo Mineiro que não começou, Barceló que não conseguiu estrear, estava à disposição, chegou a ser chamado pelo Wagner Mancini para estrear, mas acabou que o Lourenço sentiu cansaço e ele precisou fazer a alteração da alteração, né, botar o Richardson para jogo. Então assim, acho que é um problema, é óbvio, não tem como você manter o máximo do nível das competições com o calendário que a gente tem. Só que é algo apertado para uma quantidade muito grande de competições. E aí, se você compara com o futebol europeu, que é o melhor futebol do mundo, em 2024, né, se a gente parar para pensar hoje, o melhor futebol do mundo é o futebol europeu. Você vai ter muito menos competições para as equipes se disputarem. Lá você não tem campeonato estadual, lá você não tem campeonato regional, mas você tem países menores, você tem... Deslocamento muito mais fácil. Deslocamento muito mais fácil. Você tem uma liga muito mais estruturada do que a do futebol brasileiro. Consequentemente, no campeonato inglês, por exemplo, você tem 6 divisões profissionais. Condições de gramado melhor. Você tem 8 divisões no total, entendeu? Fora todas essas outras questões. E uma vez que não vai ter como mudar, a questão é se adaptar mesmo e tomar esse tipo de atitude que o Ceará já fez. Iniciou a pré-temporada o mais cedo possível, montou um elenco numeroso, um elenco de qualidade, acima de tudo. E aí, e não tem como você abrir mão de um campeonato estadual que a gente está disputando, não tem como você abrir mão de uma Copa do Nordeste. Então, é ter paciência e entender o que você vai poder fazer para dar ritmo pro time, pensando lá na frente também. E o Mancini falou na coletiva, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele disse que pode ter alterações, né? De repente ele pode ir com um time um pouquinho modificado em relação ao que a gente viu no sábado. Então, assim, eu acredito que ele vai modificar o time, eu acredito que ele vai dar um descanso para alguns atletas já nesse começo, pensando, inclusive, nessas condições de gramado que a gente vai enfrentar lá em Juazeiro, na questão da logística, que a gente a gente sofre muito aqui no Nordeste, né? E aqui na nossa capital, principalmente, apesar de ser um hub aí, de viagens até internacionais, mas a gente sofre muito. Malha aérea no Brasil é muito ruim. Né? Malha aérea é muito ruim e a nossa, então, é pior ainda. Você imagina, você vai muitas vezes você precisa ir para Maceió, você tem que ir a Brasília, a São Paulo para voltar. Eu estava de férias agora, em novembro, eu fui para Maceió, exatamente isso aí. Você vai para São Paulo para voltar, parece que você... Bicho, maluco, né? Bicho, você tá andando de ré, pô. Você vai, eu vou pro Nordeste, preciso ir pra São Paulo pra voltar. Que é isso, pô, isso é brincadeira. Já foi pra Teresina, tendo que ir pra Brasília. Cara, como é isso? Aqui do lado, é a contramão, o outro lado. Total. Mas, enfim, faz parte. Agora, sim... E do jeito que acontece com a gente, acontece com os clubes de futebol também. Total, pô. São os mesmos voos. É claro que, por exemplo, em se tratando de competição nacional... Quem está mais no eixo ali sul-sudeste leva uma certa vantagem, né? Porque algumas viagens, você está meio que no centro ali, você consegue... tanto que pra gente ir para muitos lugares, você tem que passar primeiro pelo sudeste para poder dividir. Mas eu queria falar um pouco, perguntar para vocês, da questão... É óbvio que existe uma importância muito grande, tanto do Campeonato Cearense esse ano, então... E também a Copa do Nordeste será que busca o seu tetracampeonato. Aqui no estado quem tem mais tem 3, né? E aí o Ceará busca uma questão de um tetracampeonato.
E aí, eu queria abordar muito a questão da força da torcida. O torcedor do Ceará tem um papel muito importante em relação a isso. Inclusive, o próprio Mancini fala na coletiva, a gente vai ouvir daqui a pouco sobre isso, que é a força da torcida. No primeiro jogo, não era o mando do Ceará, mando do Maracanã, a torcida veio pra cá, pra Porangabuçu. Fez uma festa muito bacana. Segundo jogo, mando do Ceará. E mesmo com o evento gratuito, que tem uma relevância muito grande, né? Essa questão de pré-carnaval, do lado do PV, né? Mais de 12 mil pessoas estiveram presentes e dá uma arrancada para a temporada. Eu queria que vocês falassem dessa importância. Assim, acho que pra todo mundo vai concordar que a temporada do Ceará começou sábado. Sim. Antes nem lembra. Indo pro jogo, inclusive, com Vitória, minha senhora, que inclusive deve estar nos ouvindo, um abraço. Ela dizia, parece que É uma anja, viu, essa mulher? Ali. Ela ia aguentar, meu amigo. O ano do Ceará tá começando hoje, tipo, e pra torcida é meio que foi isso, assim, né? Primeira oportunidade de estar perto do clube realmente, de sentir o ambiente de jogo. Você teve o jogo treino ali, o treino aberto, mas não era um jogo, você não enfrentava ninguém, não pôde comemorar gol, que foi o que aconteceu no lance do Raí. Então, a temporada começou ali, entendeu? O início da temporada do Ceará foi naquele jogo. Que bom que foi com vitória e que seja, sem nenhuma dúvida, uma arrancada para os objetivos da gente para esse ano. A gente tem os melhores momentos, né, da partida. Temos, Temos, né, Matheus? Para quem tá nos Temos. Então vamos fazer o seguinte, vamos rodar Vamos passar logo o Estrela Bet, o recadinho da Estrela Bet? Pode ser. Pronto, a gente dá logo um recadinho da Estrela Bet. Na sequência, a gente traz os melhores momentos e narra os melhores momentos para quem está na Rádio Express. Exato. Estrela Bet, a sua dose diária de diversão. É a patrocinadora master do Vozão. Na Estrela Bet você faz o cadastro em 1 minuto. Ganha bônus do primeiro depósito. E recebe tudo rapidinho no Pix. Estrela Bet, a casa de apostas oficial do Vozão. Aqui você tem mais chances de brilhar. Acesse estrelabet.com. Faça a sua aposta master no Ceará. Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. É também a patrocinadora master do Ceará Sporting Clube. Válido para maiores de 18 anos. Jogue com moderação. Então tá aí. Se você tem mais de 18 anos, gosta de fazer sua fezinha no Ceará, joga com responsabilidade, vai lá, faz seu cadastro na Estrela Bet, ganha bônus de 100% no primeiro depósito e ainda tira um dinheirinho, né? É bom. Muito bom. Ali o Capim da Lagoa é sempre muito bem-vindo, né? Ótimo. Pode ter certeza. E principalmente na Estrela Bet, você hoje tá enxameado aí de casa de apostas. Algumas não são confiáveis, você bota seu dinheiro lá, não sabe quem tá mexendo e tudo mais. Na Estrela Bet não tem isso, então a empresa segue todas as diretrizes possíveis e imagináveis em relação a política de apostas que a nação pede, né? Que o Brasil... A regulamentação brasileira de apostas. Me fugiu a palavra. É isso. A Estrela Bet segue tudo isso. Então, assim, vai lá e brilhe você também com a Estrela Bet, a maior casa de apostas do país. E ainda ajuda o Ceará. E, por favor. Muito bem. Falando em Ceará, a gente vai acompanhar agora quem está na Vozão TV. Momentos? Os melhores momentos. Se você está na Rádio Express 104,3, não se preocupe, você não tem imagem, mas a gente vai, na medida do possível, narrar algumas das questões que aconteceram dos melhores momentos no último sábado. Lá vai. A primeira chance do Ceará, né, pra quem tá com a gente no YouTube, na Estrela Bet, pra quem tá com a gente no YouTube tá vendo, a primeira chance foi essa cabeçada do Ailon, né, cobrança de escanteio do Mugni. Ouso dizer que se o zagueiro não aparece, era caixa, hein? Isso aí foi um chute de cabeça. Um chute de cabeça, um chutamento. Um Pulga muito bem, muito incisivo, mais uma vez. Consegue criar essa jogada. No segundo tempo, ele faz uma jogada até parecida com essa. Como Farias, comeu 2 e chutou de esquerda. Comeu 2 e chutou de esquerda, exatamente. Meu Deus. E o goleiro fez a defesa, né? Mais uma vez, o Pulga, agora com o Mugni, já na reta final do primeiro tempo. Com o Ceará já vencendo. Acho que a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse é o lance do gol? É o lance do gol. Pulga que foi o craque da partida. Foi o craque da partida. Pulga eleito o melhor jogador da partida. Com justiça, né? Foi muito bem. E aí o golaço do Rai Ramos de canhotinha, ao melhor estilo Apodi. De canheta, puxou né? pra esquerda e bateu. A diferença foi que ele marcou. O JG, tu diria que ele deu um come pra dentro. Um come pra dentro.
Bateu no gol. Bateu de canha. Belo De gol. canha. Belíssimo Belo gol. belo gol. Dúvida que parou em um certo grupo ali e pegou no zagueiro. Desviou. Desviou. Deu aquela resvaladinha. Na hora, honestamente, eu fiquei na dúvida. Vendo o replay Deu depois. aquela eu vi que, de fato, resvalada primordial pro gol. suficiente pra tirar o goleiro da jogada? Esse lance aí do Recalde merecia o gol. Jogada do Pulga, o Ailon tentou Sim. uma letra, ela sobrou no Recalde, ele não cansou, meu Deus. É o Recalde tirou o gol no Castro. Foi, porque essa bola era no Castro, cara, ele tava de frente. Ó, esse foi a única chance, assim, realmente, de perigo do Floresta, né? Jogada pelo lado esquerdo. E aí o David Ricardo tira, mais uma defesa do Fernando Miguel, aquela que o Abreu citou. Foi nesse período aí o único momento em que o Floresta conseguiu crescer na partida, né? Ter a chance ali, talvez ali nos 10 primeiros minutos da segunda voltou a etapa, adiantar né? na marcação, né? Deu Isso, surpreendido ali no Ceará. Exatamente. E aí depois a entrada do Castilho, do Richardson no meu campo, o Ceará acabou crescendo bastante. Não à toa o Castilho teve essas duas oportunidades, quase fez um rebote primeiro e depois teve essa chance aí na trave. E ainda na sequência, o Rai Ramos bateu de fora da área, o goleiro pegou, viu? O goleiro pegou, o juiz não deu escanteio. E o Luciano não deu escanteio. Não deu, pelo amor de Deus. Me ajuda, Luciano. Me ajude, Luciano. Mas essa daí do Castilho merecia, ó. Tudo bem, Nossa tudo bem. senhora. O Castilho, nesse momento, era capitão da equipe. Exatamente. O Ramon sentiu, o Castilho pegou pra si a abraçadeira. Castilho que... Cara, me agrada muito essa postura do Castilho em campo, cara. Vou ser muito sincero com você. Esse cara é intenso e, Vibra, né? e Vibra. vibrando o jogo todo. Me agrada muito, cara. Eu acho muito importante. E mais do que tudo, acho muito legal o capitão com essa atitude. Aí mais uma chegadinha, uma roubada de bola do Richardson. Passe pro Ailon. Richardson que entrou bem, tá? Entrou bem, levou um cartão injusto. Injusto. Pronto, Injusto, eu tocar ele nesse acertou top. a bola. Pra Ele mim, acertou nem a falta bola. foi. Não, acertou a bola, pô. Foi nada, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí os melhores momentos finalizam. Você já tá vendo, quem tá na visão TV já está nos vendo. Mas pra quem tá na Rádio Expresso, os melhores momentos da partida, o último lance, foi a jogadinha do Pulga. Deu a pedaladinha, puxou pra esquerda, bateu cruzado e o goleirão foi lá e não nos deixou ser alegre. Exatamente. Menino mal. Foi. Mas assim, mais uma vez a gente fala, bom jogo do Ceará, bom repertório de chances, a gente teve jogada pelos lados. Depois da entrada, principalmente do Castilho no segundo tempo, a gente criou um pouquinho mais pelo meio, foi o que faltou um pouquinho na primeira etapa, talvez a gente tivesse criado um pouquinho mais de chance pelo meio no primeiro tempo, tivesse ido pro intervalo com um placar um pouco maior. Mas aí vai muito da característica do jogo, de como o jogo se apresenta, né? Recalde e o Mugni optaram por rodar mais o jogo pelas pontas, não à toa o gol saiu dessa forma. Mas num todo, eu acho que foi uma boa atuação. Nos momentos ainda faltou ali o lance da pedaladinha do Bruninho, hein? Pedala, Bruninho. Pedalou bonito, finalizou. Pedala, Bruninho? Finalizou não tão bonito, mas a pedala foi bonita. Pedala, Bruninho. Até porque ele veio pra aqui. Pedala, Bruninho. Não, mas brincadeira da parte, o Bruninho também entrou muito bem E no pedala, jogo. Gostei. Pedala, Bruninho. O Bruninho gosta de pedalar, viu? Gosta de pedalar. Eu acho que ele ainda vai aprontar alguma com essas pedaladas dele aí. Eu vou só dizendo aí. Não digo nada. Porque o homem pedala, meu filho. Ele tem medo, ele De gosta. acordo, não diga nada, né? Ele gosta do moído. Negócio Diga impressionante. nada. Pois é. Mas a gente falou. E sabe quem falou também bastante? Wagner Mancini. A Cunha. Vamos ouvir a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 1, Floresta 0. Muito boa noite a todos. Entrevista coletiva pós-jogo de Ceará 1, Floresta 0, aqui no estádio Presidente Vargas. A gente inicia a coletiva de imprensa pelo repórter Alisson Lima, da Rádio Vozão. Mancini, boa noite. Parabéns Boa noite. pela Obrigado. vitória. Queria que você falasse um pouco sobre a parte técnica da tua equipe nessa partida de hoje. Olha, boa noite a todos. Eu acho que o Ceará ele fez uma boa parte do jogo, jogou bem, mas ainda teve algumas oscilações, né? Eu diria que nós fomos muito bem no primeiro tempo, a equipe não só pelo gol que fez, mas algumas jogadas interessantes, inteligentes, com movimentações inteligentes. Teve o controle do jogo. Na segunda etapa, no início do segundo tempo, a gente não voltou bem. E aí, com as modificações, a equipe voltou a ter o plano tático que vinha tendo no primeiro tempo, mas oscilou um pouco no segundo tempo, com bons momentos e com momentos onde necessitam ajustes, né? A parte técnica, eu acho que acompanhou isso daí. Não só pelo fato da gente
em alguns momentos, principalmente no começo do segundo tempo, com erros de passe, e aí eu tô falando exatamente do gesto técnico. A gente permitiu ao Floresta que ele jogasse um pouco mais no nosso campo, que de certa forma torna-se muito perigoso. Mas de uma maneira geral, eu acho que do primeiro jogo para esse, até mesmo na parte técnica, houve uma evolução. O Ceará hoje mostrou uma intensidade diferente, que me agrada, e os ajustes eles vão ter que ser feitos ao longo da competição, e este jogo também nos mostrou alguma coisa. Mancini, boa noite. Danilo Queiroz, do Futebolês. Boa noite. No primeiro jogo, né, você demonstrou, foi até uma pergunta minha, que não ficou satisfeito com o que a sua equipe rendeu. Até perguntei se você achava que ela tinha rendido mais ou menos do que você imaginava, e você entendeu que eles poderiam ter rendido um pouco mais, você esperava do seu time um pouco mais de rendimento. O que é que você pode me dizer em relação a o que melhorou, o quanto fica mais próximo daquilo que você imaginava para essa segunda partida, e fazendo uma avaliação do rendimento realmente da sua equipe nesse segundo jogo do Ceará na temporada? Olha, eu vi a equipe jogando bem no primeiro tempo, com velocidade, com intensidade, um jogo de controle realmente, botando velocidade a hora que tinha que colocar, segurando a bola e fazendo o giro da bola, esperando o momento certo de atacar. Isso tudo, curiosamente, no primeiro tempo, que é onde os atletas estão ainda suportando fisicamente melhor a competição. A partir do momento em que a gente volta para o segundo tempo, alguns atletas já demonstravam um certo cansaço. Então aí a gente começa a perder muito, que é no componente físico, que acaba de certa forma fazendo diferença, porque você de certa forma engloba tudo, parte tática, técnica, física e emocional, e se você não tem uma dessas valências, você acaba errando no jogo e dando oportunidade. Então, me chamou muito a atenção isso. O primeiro tempo com uma qualidade de jogo muito boa, né? A rigor, nós tivemos 2 faltas só e nenhum chute perigoso a gol do nosso adversário. Onde o Ceará, no primeiro tempo, teve algumas boas oportunidades. Então, eu acho que foi isso. Acho que essa maneira, o padrão, ele já está sendo acentuado, para que a gente possa repetir nos outros jogos também. Isso daí, sempre ir melhorando jogo a jogo. Mancini, tudo bom? Sou Horácio Neto, tudo do bem? Jornal Povo. Obrigado a todos. Sou Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Você está ao vivo nas frias, viu, do Sérgio, a gente está aqui ao vivo. E a pergunta que eu queria te fazer, você até já começou a responder, que era um pouquinho do desgaste. O Ceará venceu e venceu bem, parabéns pela vitória. Foi o time realmente que se impôs em relação ao Floresta, mas deu para perceber um desgaste um pouquinho na reta final. Queria saber como é que vai ser, já que, evidentemente, né, pela pré-temporada, como ela é curta, o time ainda está nesse clima de pré-temporada. Como é que vai ser para preparar para 2 jogos agora, um quinta e outro já sábado, lá na estreia da Copa do Nordeste? Período curto, muitos jogos agora em sequência, e o time que ainda está nesse clima um pouquinho de pré-temporada. Olha, diante do que nós vamos ter essa semana de quinta e domingo, certamente eu vou ter que mexer nas equipes de quinta e domingo, né? Porque a gente não vai ter condições, acredito eu, na parte física, de manter a mesma equipe. E é exatamente por isso que nós montamos um elenco que pudesse oferecer exatamente aquilo que hoje a gente viu. O Matheus Felipe não pôde jogar, o David Ricardo entrou, jogou bem. Assim como quando o Ramon saiu, o Lucas entrou, deu conta. Então hoje, felizmente, a gente tem 2 atletas por posição. E isso, de certa forma, nos dá uma certa garantia de poder mexer na equipe no momento onde a gente vê que é necessário, né? E lembrar também que nós enfrentamos já 2 equipes esse ano que já jogam juntos há mais tempo e que estão desde o final de novembro treinando, né? Então, é como se você entrasse em desigualdade física e isso, de certa forma, acaba impactando dentro da partida. Em algum momento, o seu adversário vai ter a bola nos pés e vai te oferecer risco, né? Mas que esse risco seja menor a cada dia e que o Ceará possa
exatamente estabelecer um padrão de jogo que seja favorável para a gente. Mancini, boa noite, parabéns pela vitória, Caio, TV Verdes Mares. Hoje a gente tinha uma expectativa de ver o Barceló em campo, né? O Facundo Barceló. Inclusive, você chegou a chamar ele e o Bruninho, só que por conta ali que o Lourenço ficou sentindo, você acabou tendo que mudar a alteração. Então, o torcedor também queria ver esse jogador. Então, diante dessa pergunta agora que o Horácio fez, existe a possibilidade, de repente, já no próximo jogo, o Barceló se titular? E o que é que você estava... Já era algo que você imaginava antes da bola rolar, de fazer a estreia dele hoje, né? Por conta do Lourenço não aconteceu. Mas já que vai ter que mexer nesse time de repente, por conta da sequência, existe essa possibilidade? A gente pode ver de repente o Barcelona já entre os titulares no próximo jogo? Olha, a minha ideia era que ele estreasse nesse cenário, com essa atmosfera. Eu acho que isso dá ao jogador não só um cartão de visita do torcedor, né? O PV não deixa de ser uma das casas do Ceará, assim como o Castelão. Então seria importante que ele jogasse, mas infelizmente eu tive que fazer uma substituição quando ele já entraria no jogo. Eu não sei se desde o começo do jogo, porque ele foi o último atleta a chegar e ele está ainda um pouquinho abaixo dos outros no aspecto físico. E talvez isso exponha o atleta desde o início do jogo, talvez a uma lesão que a gente não quer. Então, talvez, acho que a certeza maior é que ele participe da partida de quinta-feira, mas entrando ao longo dos 90 minutos. Eu acho que isso daria para ele uma certa tranquilidade, porque sempre que você entra em igualdade de condições com o seu adversário, descansado, torna-se sempre muito mais difícil. Então eu quero também, assim como eu fiz com os outros atletas, dar um pouquinho de conforto para que o atleta possa estrear num ambiente favorável. Mancini, boa noite. Boa Luiz noite. Eduardo, TV Editora Dinâmica. Mancini, você tem uma semana agora de 2 partidas em situações diferentes. Por quê? Porque você vai encarar o Atlético, que ele deve vir postado assim para esse jogo, como veio o Floresta e como veio o Maracanã, exigindo muito fisicamente a equipe do Ceará. E no domingo você tem um outro jogo que, diferente dos 3, eu acredito, o Juazeirense ele vai propor o jogo. Ele vai dar mais espaço para o Ceará. Te preocupa esse pouco tempo de trabalho de jogo para outro? E com relação à questão da parte física, a preparação da equipe para essas partidas? Olha, não me preocupa, mas ao mesmo tempo liga um sinal de alerta, porque são jogos diferentes, né? Na quinta-feira aqui, o cenário, teoricamente, porque a gente nunca sabe aquilo que vai acontecer na partida, mas teoricamente nós vamos enfrentar um adversário que joga fechado. Domingo, talvez a Juazeirense jogue de uma forma diferente e também num campo, numa condição diferente. Então, a gente já está falando sobre isso, é capaz até que o Ceará tenha uma formação diferente no domingo, exatamente diante das circunstâncias da partida, né? Olhando para o campo, olhando como joga a Juazeirense, é um outro campeonato, eles jogam em casa e certamente vão se lançar para cima do Ceará. Eu acho que tudo isso vai ser estudado ao longo da semana e a melhor decisão tem que ser tomada. Lembrando que é importante a gente vencer o jogo de quinta para que a gente não fique dependendo daqueles 2 pontos perdidos na última partida diante do Maracanã e que a gente possa estrear bem também lá em Juazeiro, volto a dizer, num campo e numa atmosfera diferente do jogo de quinta-feira. Mancini, você falava na sua coletiva de pós-jogo, da estreia, né? Lamentando a questão do torcedor não vir aqui, né? Até por conta aquele imbróglio todo, a torcida foi lá para Porangabuçu, encheu Porangabuçu. Hoje foi bem diferente, né? Hoje você pode contar com o torcedor e mesmo com vários eventos na cidade, simultâneos, mais de 12 mil pessoas estiveram presentes aqui no PV. Eu queria que você falasse um pouco sobre a força da torcida. A força da torcida é uma coisa que mexe com a gente, né? Porque o torcedor do Ceará ele está acostumado a este ambiente, né? E de certa forma ele iniciou o ano ainda um pouco reticente daquilo que ele encontraria. E a gente entende isso porque 2023 nós não tivemos um bom segundo semestre.
Então era necessário que a gente nos reaproximássemos do torcedor dessa forma, jogando um bom futebol. Eu acho que nós estamos ainda no caminho, né? Assim como eu vejo a equipe se amadurecendo ao longo do tempo, essa relação com o torcedor, ela também vai acontecer. O torcedor vai jogar junto, já jogou hoje em alguns momentos, aplaudiu em alguns momentos, e isso acaba, de certa forma, vindo de encontro àquilo que nós queremos, que é ter o PV, o Castelão lotado, porque isso interfere diretamente no jogo, né? Então, que eles estejam sempre ao nosso lado. Mas sim, já foram 2 jogos de campeonato cearense, né? Tem mais um pela frente antes, mas tem a Copa do Nordeste que vai começar. Queria que você falasse um pouco dessa competição. É uma outra competição, né? Num outro modelo de grupos, é parecido, mas você enfrenta outros adversários, são campeões no Nordeste ou equipes que conseguiram essa vaga através de uma disputa complicada para chegar, ou então estão credenciadas para disputar esse campeonato, essa competição nordestina. Queria que você falasse dessa competição, que o Ceará entra como campeão, né? Ele entra para tentar aí manter e chegar ao seu 4º título nessa competição nordestina. É uma competição muito interessante, porque ela reúne times do Nordeste e todos eles são muito fortes dentro de cada estado. Então, para muita gente que não valoriza, não sabe realmente o que é jogar uma Copa do Nordeste, onde muitas vezes você joga numa outra capital e enfrenta um time de muita torcida também. Então, só por esse fato faz com que você tenha um amadurecimento precoce da sua equipe, já que nós temos um time jovem, um time que precisa ser maturado. Então, esse tipo de jogo, diferentemente do estadual, ele te prepara melhor. Ele te deixa com uma margem e com um lastro muito significativo para uma equipe que vai jogar a Série B, porque a maior parte dessas equipes, algumas delas estão na Série C, outras na Série B e outras na Série A. Então, diante disso, já dá para ver que a dificuldade é sempre grande. A gente, como defende o título, é óbvio que nós queremos e sonhamos em estar lá no pódio novamente, né, no lugar mais alto, mas nós sabemos o quanto será sacrificante jogar ao mesmo tempo que o cearense, mas a gente acredita muito num amadurecimento rápido da equipe para que isso possa acontecer. Mancini, o Barcelona chegou quase, né? Teve a oportunidade, por pouco ele não estreou, é porque sentiu também o Lourenço. Queria que você falasse um pouquinho do atleta, das condições físicas que ele está e também dessa questão que você tem o Barcelona, que é um centroavante mesmo, que é da posição, mas está improvisando o Saulo ali também, está improvisando o Ailo ali também. Como é que está a sua visão em relação a essa posição e essa possibilidade aí do Barcelona quase ter estreado? O improviso foi muito porque eu não tinha o atleta lá na primeira rodada, na estreia. Aí eu optei pelo Saulo porque ele já estava há mais tempo. Aí o Ailon entrou, foi bem, fez o gol. Eu achei que o Ailon hoje fez um jogo muito interessante em termos de movimentação. É um atleta muito inteligente e isso, de certa forma, facilita o trabalho de quem vem de trás. Mas é óbvio que o Barcelona, uma hora ou outra, a gente vai ter que fazê-lo estrear. É um atleta dotado de uma capacidade de força, de movimentação, né? Eu tenho certeza que ele tem a cara do Ceará e que assim que tiver a oportunidade, eu não tenho dúvida que ele vai corresponder. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV Diário, do Sistema Verdes Mares. Queria saber de você a avaliação de 2 jogadores, né? No caso o Recalde e também do Facundo Castro, atletas que vieram do futebol estrangeiro, estão ainda se adaptando ao futebol brasileiro. Sua avaliação sobre esses 2 atletas e também o desenvolvimento de Eric Pulga, que mais uma vez, principalmente na primeira etapa, foi um cara importante no setor ofensivo do Ceará. Olha, o Pulga vem demonstrando aí que teve um amadurecimento muito grande ao término do ano passado e o início desse, né? Um atleta que tem sido diferencial dentro de campo, porque é um atleta que tem 1 contra 1, que tem força, que vai para cima. Então isso, de certa forma, incomoda muito as defesas adversárias.
E sobre os outros 2 jogadores, eles ainda estão em fase de adaptação, mas eu vejo com muita alegria que estão jogando bem. Hoje, no meu ver, o Facundo errou alguns lances que normalmente não erra, mas é um atleta insistente, que tenta a todo momento, inteligente, que abre muito espaço. E o Recalde é um atleta muito técnico, um atleta que hoje até curiosamente perdeu um gol que normalmente ele não perderia, mas é um atleta também que está sendo inserido numa escola diferente de onde ele jogava. É um atleta paraguaio, atuava na Argentina e de repente vem jogar no Brasil. E aos poucos ele está enxergando, inclusive os 2 já estão entendendo melhor aquilo que falamos e tudo mais. A gente conta também com o Barceló e com o Mugni. O Mugni nos ajuda muito às vezes no momento em que eles não entendem certos termos. Mas eu acho que estão no caminho, né? Se eu fosse fazer uma visão ampla e falar sobre isso, eu diria que os 2 estão já com mais de 50% do caminho andado. Eu tenho certeza que são 2 atletas que serão muito importantes ao longo da temporada. E volto a dizer, o Facundo, com a sua inteligência de jogo, abre espaço toda hora, recebe a bola livre, e isso é importante para um atacante que joga de costas. E o Recalde, pela técnica, pela visão de jogo, é um atleta também que tem muito a contribuir com a gente. Muito obrigado, professor Wagner Mancini. Muito Valeu, obrigado a pessoal. todos que estiveram conosco. Boa noite. Aí, a coletiva de imprensa do Wagner Mancini, coletiva pós-jogo de Ceará 1, Floresta 0, né? Como sempre, Mancini muito consciente, muito claro. As suas coletivas são sempre entrevistas muito boas de se acompanhar. Total. Ele falou sobre muita coisa. Falou sobre o desenvolvimento do time na partida, sobre a atuação de alguns atletas, sobre a semana, semana de trabalho, não sobre Copa do Nordeste, time, né? Sobre Copa do Nordeste, sobre torcida. Foi muito bom. Muito boa e com muito conteúdo e muita pauta aí para quem quiser aproveitar a coletiva pós-jogo. Mas como quinta-feira já é de compromisso, né? Não tem muito tempo para treinar, e por isso hoje já trabalho aqui em Porangabuçu. Já se representou hoje à tarde, todo mundo que jogou treinou. Serão 3 treinamentos, 3 dias de treinamentos até o jogo. Segunda, terça e quarta, né? Segunda, terça e quarta. E amanhã, inclusive, tem coletiva pré-jogo. Com o Saulo Mineiro. Saulo Mineiro, né? Falará em coletiva de imprensa. A segunda coletiva do Saulo desde que voltou. Ele só falou na apresentação. Exatamente. E a segunda com a presença de jornalistas. Né? Exato. Na primeira passagem dele. A passagem dele tudo era remoto. Você vê. Boa pauta. Ótima pauta. Amanhã, Saulo Mineiro falará às 2h30 aqui na Vozão TV. E é óbvio que vai estar aqui também no programa do Vozão. A gente vai destrinchar toda a coletiva do atacante Saulo Mineiro. Cobou-se? Rapaz, né? Faz tempo, né? Então, é hora de dar tchau, né, amigo? É hora de dar tchau. Faz parte. Agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou, teve a paciência conosco nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro. A gente falou sobre muita coisa boa. Se você não teve paciência, mas acompanhou, obrigado mesmo assim. É possível. É possível. Ele disse que o cara diabo de 3 cabos pra falar bem. Macho pra falar, heresia. 2 cabos, vocês 2, eu não. Falo por vocês aí. Eu sou o que menos falo. Isso era o cara falando, porque não teve paciência. Entendi. Mas ninguém vai pensar assim. Jamais. Ele tá impaciente. Tá. Mas a gente entende o motivo. Abraço. A gente é muita Eu tenho 3.714 motivos pra estar chateado. 15, amigo. Acabou de acontecer um negócio ali que quando saindo do ar eu lhe digo. Ave Maria. Abraço. Um cheiro, viu? Até amanhã, pessoal. Amanhã, 19 horas, estaremos aqui de novo. Falou.